Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje vamos falar da cura de um filho de um nobre, de um oficial do rei. Essa história, se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 46 ao 54. Eu vou ler rapidamente aqui para que nós possamos esmiuçar depois as Escrituras. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Jesus se dirigiu, para Caná. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, um nobre, um oficial do rei, tem um filho doente. Já estava desfalecido o filho dele. Ele viu que Jesus, ele ficou sabendo que Jesus estava vindo para a Galiléia e foi rapidamente falar com Jesus, pediu para que curasse o filho dele. Porém, o interessante aqui é que Jesus não foi com ele, só falou, lançou a palavra que o filho dele vivia. E a palavra fala aqui no versículo 49 que o homem, esse nobre, esse oficial do rei, ele creu e partiu. Vamos ler o versículo 49. Rogou-lhe ao oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha a ansiedade, olha a necessidade. Aí no 50, falei 49, na realidade é o versículo 50, Jesus fala: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. A gente precisa crer no invisível. O homem não viu o seu filho curado. Somente Jesus falando que o filho dele vivia, ele creu e partiu. Olha como ele estava ansioso. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele falou no 49, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava ansioso. E somente uma palavra de Jesus, mudou todo o sentimento dele, aquietou a alma dele. Ele simplesmente creu. E depois ele partiu, ele não ficou lá atrás de Jesus. Não, Jesus, vamos comigo lá, vamos comigo, não. Ele simplesmente creu e partiu. Como possamos crer nas palavras de Jesus? O crer é a fé. E a fé se tem lendo a palavra de Deus, onde tem também a palavra de Jesus, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, nós temos que crer no invisível. Nós temos que crer no invisível. Porque esse homem creu, ele teve a sua fé trabalhada, somente com a palavra de Jesus. E ele crendo, ele partiu. E olha que fala aqui no versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou
indagou deles a que hora o seu filho se sentirá melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Então, olha que quando esse oficial do rei foi ao encontro de Jesus, não foi assim 2 horas de caminhada, 3 horas, não. Porque se os servos dele o encontraram no dia seguinte, significa que ele foi até Jesus e foi um trajeto longo, né? Porque os servos dele o encontraram no dia seguinte, anunciando que o filho dele vivia e a febre dele tinha baixado no dia anterior às 7 horas, que foi exatamente o horário que ele falou com Jesus. Muitas vezes, a gente tem que sair da zona do conforto, né? Primeiro, o oficial do rei poderia simplesmente aceitar a morte do seu filho. Seria muito cômodo, né? Porém, ele ficou sabendo que Jesus estava vindo para a Galileia. Então ele foi ao encontro. Ele era de Cafarnaum. Naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, né? Ele foi possivelmente uma carruagem, né? Ele era oficial do rei, né? Com cavalos. Mas demorou para chegar. No dia, não sei se foi 2 dias, mas demorou para chegar. Mas ele foi ao encontro de Jesus. Ele queria falar com Jesus. Ele queria pedir para Jesus curar o filho dele. Imagina, você vai numa viagem, encontrar uma pessoa para levar uma pessoa para sua casa, a pessoa simplesmente não vai. Só fala uma palavra. Mas mesmo assim ele creu e partiu. Ele creu e partiu. Fala aqui no 53, com isto reconheceu o pai ser o pai do oficial do rei, né? O que estava com seu filho enfermo. Ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então, somente com esta ação dele, sair da zona de conforto e ir ao encontro de Jesus, ouvir uma palavra de Jesus e crer, ele voltou à sua casa e creu ele e toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua família. Talvez incluso aí na casa os servos dele também, né? A gente precisa ter fé, a gente precisa crer no invisível. Crendo no invisível, Deus vai agir. O Espírito Santo que move em nós, aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e é selado pelo Espírito Santo, este homem que crê, né, em Cristo, e o Espírito Santo se move dentro de você, dentro de mim, basta crer que o Espírito Santo move o ambiente, move as águas, move a situação. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer, né? E no mínimos detalhes, nos pequenos detalhes, o Espírito Santo se manifesta. Nos pequenos detalhes, né, a fé é exercitada, né? Então façamos como esse homem oficial do rei, né? Em algumas versões está um homem nobre, né? Façamos como ele. Ouvimos a palavra de Jesus, que hoje se move pelo Espírito Santo de Deus, e cremos, somente cremos. E Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra para se meditar, né, e para se aplicar no dia a dia, e que nós possamos, em nome de Jesus, crer como esse homem nobre, esse oficial do rei. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você a palavra de Deus deste vídeo, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever, né? Compartilhar para que se possa propagar o Evangelho, né? Uma forma de propagar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Que você tenha um dia e uma noite abençoada, que Deus abençoe você e sua família,
e que o Espírito Santo de Deus cresça ainda mais, aumente a sua fé. Em nome de Jesus, amém.